O nicho que eu gosto mais de atuar é moda, masculina, feminina. Se eu quero atuar, por exemplo, no mercado de ciclismo, então o que a gente faz lá na empresa hoje? A gente vai para o Google Trends, por exemplo, e vê a tendência dos últimos 12 meses desse mercado, do nicho em si. Aí a gente coloca 5 anos. Como tem sido a questão sobre ciclismo nos últimos 5 anos? Pô, a gente viu que tem um histórico ali bem grande de consistência ali nisso. A gente vai lá a gente começa a buscar grandes... Ou no próprio o Mercado Livre Tendência. Vê lá quais são as coisas ali que estão vendendo mais. Então a gente faz isso. Aí a gente também vai lá no planejador de palavras-chave do Google. E aí você coloca, por exemplo, ciclismo. Qual é o volume de buscas sobre coisas de ciclismo? Eu pego no geral. Então, para mim, ali acima de... Para uma loja em si, eu gosto de pegar acima de 50 mil buscas, por exemplo. Caraca. 50 mil buscas pro nicho, por exemplo. E aí eu vi lá que tem uma busca grande por isso. Eu já olhei no Google Trends nos últimos 12 meses, nos últimos 5 anos, é top esse nicho. O que agora a gente vai fazer? Em vez de você ir lá nas lojas do Drop e pegar a mesma coisa que o cara que já está escalado e vender a mesma coisa, o que a gente faz? A gente sai fora do Drop. Que a gente faz? Pega as grandes lojas, por exemplo, que não são Drop. O que essas grandes lojas, por exemplo, que vendem coisas para ciclismo, o que eles estão vendendo? Então a gente vai lá, você consegue analisar a paleta de cores, o que eles estão utilizando ali, qual é a comunicação que eles estão utilizando. Qual que é o preço, qual que é o preço, qual que é a precificação que eles estão usando, abordagem. Aí a gente também vai ver se tem algum influenciador desse nicho no YouTube ou no Instagram. Tem alguma coisa falando sobre o nicho, sobre algum produto? Baseado nisso, depois você vai lá pro AliExpress, pega faz uma lista, que a gente já faz aqui lá na empresa, a gente já coloca uma loja com 100 produtos, porque a gente faz uma pesquisa de mercado. É óbvio que talvez, e fazendo isso, você não vai ter uma loja que vai faturar já no primeiro mês 100 mil, mas você vai ter uma loja que, se você encontrar, provavelmente vai ter produtos ali que vão vender muito bem, porque você estudou, você pesquisou o mercado daquele nicho. E aí você vai sair na frente de todo mundo no longo prazo, porque você vai ter uma comunicação certa, produtos mais assertivos, produtos que muitas vezes a galera do Drop nem está vendendo, porque você está fazendo algo diferente que o mercado faz. E é isso que eu faço em todas as minhas lojas. Então a gente faz pesquisa de mercado, baseado no nicho que a gente quer atuar, a gente pesquisa... E aí depois a gente vai para o AliExpress e coloca 100 produtos lá. E aí a gente foca em campanhas que focam em trabalhar todos os produtos. Por isso, daí eu trabalho muito com o Google e com o Facebook Catálogo para fazer isso. Gente, pelo amor de Deus, acabou de dar toda, assim, ó, só todo isso aí o passo a passo. Só isso aí já valeria o MaxCast em estar gente, assim, detalhado, todo o passo a passo de como, né, não é achar o produto vencedor, mas assim, como é que vocês acham um nicho para atuar, qual que é o nicho e depois quais produtos desse nicho eu vou colocar. Então, assim, ó, depois dessa dica, para você que não tá inscrito no canal ainda, se inscreve, dá o like nesse vídeo e, ó, depois tem presente só para quem tá inscrito no canal. E o Gil foi generoso, mas a gente só vai contar aqui no final qual que é o presente. Ô, Gil, e falando assim, beleza, achei o nicho, achei os produtos, cadastrei os produtos na minha loja para anunciar, né? Que nem tu disse, não é do dia pra noite, não vai vender 100 mil no dia seguinte, talvez nem no mês, mas qual que é o processo, passo a passo, depois pra pessoa anunciar, né? Em quais fontes de tráfego, como é que ela vai fazer. E a gente escutou, até aproveitando, a gente escutou muito aqui de outros convidados que vieram e se especializaram no Google, que o Google ele tem esse tempo de aprendizado maior, né? Mas ao mesmo tempo ele também não exige tanto que você fique todo dia alterando ali a campanha, até não é bom você mexer. Na sua experiência, é mais ou menos, né, nesse sentido que a coisa funciona? Isso, se tratando de Google Ads, é exatamente isso. Então, por isso que muita gente não anuncia no Google, porque ele leva tempo. No Facebook, para produto único, você cria uma campanha, 2, 3 dias não vendeu, próximo produto, aquela loucura toda. No Google, eu sempre digo para a galera, é uma construção. Então, se você é do tipo que quer montar algo pensando no médio e longo prazo, quando a gente fala de médio e longo prazo no digital, não é 2 anos, galera. É 3, 4 meses para você
tá faturando com consistência. Então, você imagina você aí que está começando, criar uma loja exatamente como eu falei aqui para vocês, e se daqui 3, 4 meses essa loja estiver faturando 70, 80, 100 mil reais. Pô, isso aí vai mudar a sua vida. Fantástico. Pode ter certeza que muda a vida de muita gente, né? Se a gente pegar aí a população, a média de salário da população brasileira, com certeza você com uma loja dessa, você vai conseguir ter uma boa vida, dar uma boa vida para sua família, com certeza. Esse é o longo prazo que a gente fala, quando eu falo aqui de longo prazo. Mas o Google leva esse tempo. O que é o Google precisa? A gente precisa comprar dados. Esse comprar dados do Google, ele precisa entender quem é o cliente ideal, ele vai fazer muitos testes. Eu costumo dizer que é como eu trabalhei muito tempo no garimpo, pra gente fazer comida, a gente utilizava muito fogão a gás. Só que muitas vezes estava chovendo, e aí as lenhas são todas molhadas. Então, para fazer esse fogo pegar, dava muito trabalho. Então, eu costumo dizer para a galera, o Google é como se fosse um fogão a lenha. Demora para pegar, para você acender, você tem que ter o trabalho ali de colocar tudo certinho e ficar com paciência. Na descrição, tudo certinho, fotos bem nítidas. Então eu vejo muita galera com fotos com coisas escritas em inglês, em chinês, foto borrada. Não, você precisa ter imagens nítidas, de alta definição. E aí o Google precisa desse tempo. Então, coloca todos os produtos lá, cria uma campanha. Por exemplo, se a pessoa tem um Merchant Center aí, por exemplo, aprovado, a gente começa com uma campanha de Merchant Center. A pessoa pode ter 100 produtos e ela pode começar com 20, 30 reais por dia. No Facebook, 20, 30 reais você vai gastar com um único produto por dia. E aí ele vai fazer muitos testes públicos, de interesses ali, porque a campanha de shopping padrão, você não precisa escolher palavra-chave, vai ser conforme a busca do usuário. Então, se você colocou o nome dos produtos conforme o usuário busca, e como é que eu consigo saber qual é a busca do usuário? Planejador de palavras-chave do Google. Você pode colocar na barra de pesquisa ali do Google o produto que você quer vender, digita ele lá, e aí vai aparecer as fotozinhas lá dos produtos. Veja quais as 10 primeiras fotos lá são dos 10 primeiros colocados. Se baseia naqueles nomes que a galera está utilizando ali e você coloca no teu produto. Vai aparecer, e o teu produto vai aparecer. Só que como ele vai fazer esse trabalho todo de até ele encontrar o cliente ideal, a média aí hoje, assim, na maneira que eu faço, ele vai levar aí de 40 a 60 dias. Então, vai ter que ter paciência também. 40 a 60 dias até você atingir uma quantidade de vendas na conta. Então, assim, para mim, por exemplo, pelo menos para mim, nas minhas operações, já testei várias. O que validou lá para nós é pelo menos 30 vendas na conta. O Google precisa dessas 30 vendas para ele entender o que de fato são conversões e quem é seu cliente ideal. Depois disso, é correr para o abraço, porque agora o Google tem base de dados suficiente para você começar para te entregar vendas com consistência. É óbvio que tem oscilações, mas você não vai ser aquele pico de rico e pobre do Facebook, lá em cima, lá embaixo. Então é isso que a gente faz aí no Google, é exatamente isso, construção. Que bacana. E aí, além do Google, e aí... Tá, beleza, a pessoa tem um merchan validado, né? É muito difícil de ter um merchan validado? Hoje em dia é difícil e ao mesmo tempo não, porque assim, sempre a galera que vem falar comigo sobre Merchant Center... É óbvio que a gente, como eu já gastei uma boa quantia lá, a gente tem um acesso lá dentro, né? Mas, basicamente, o que eles passam pra gente, a não ser que quando a gente faz tudo que eles pedem nas políticas e não aprova, aí a gente vai no contato que a gente tem lá dentro. Olha só, isso aqui não tá aprovando, e daí eles dão uma ajudinha lá. Mas, na maioria das vezes, o que faz com que a galera não consiga aprovar o Merchant Center é incompatibilidade de dados. Então, a galera, geralmente, eles colocam um rodapé. Não importa, mas eu tenho CNPJ, ou eu tenho CPF, não importa. O que o Google quer é que você seja claro nas informações. Então, você precisa ter informações de contato, telefone, as políticas. O que a maioria da galera faz no Drop? Elas copiam de outras lojas. Quando você faz isso... E a galera também usa copiar produtos de outra loja. Quando você faz isso, ele vem códigos nisso aí. Principalmente para a galera que é mais iniciante, vem códigos ali. E o Google, quando passa o robozinho dele lá, ele vai falar assim, esse produto, essa descrição, isso aqui, já está na loja do Joãozinho, então reprova ele.
Então, se a galera não fizer isso, colocar o produto, ele mesmo colocar o produto, a descrição, o rodapé, no caso, as informações forem coerentes, exatas do que você está vendendo, no merchan também, as políticas serem condizentes com o Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, né? Porque a galera... Eu lembro minha primeira loja, a política de reembolso. Pede no WhatsApp. Não, eles querem detalhado. Antigamente até passava. Mas se você tiver tudo isso, a chance de aprovação ela é muito grande. Se você está com uma loja redondinha, eu até sugiro para a galera não adicionar muito produto, mas também nem tão pouco. Então, pelo menos 10 produtos, porque se você colocar um produto para aprovação do merchan, será suspeito. Como assim ele quer aprovar o merchan com um produto? Então, fica suspeito para o Google. Pelo menos 10 produtos dentro das políticas. Então, se você quer aprovar, eu estou tentando aprovar réplicas. Não vai aprovar. Não tem como. O Google pode até aprovar, mas vai cair a sua conta. Então, se você for produtos white, as informações do rodapé serem condizentes lá com o Merchant Center, porque uma das coisas que a galera também faz, lá no rodapé ele tem uma informação, por exemplo, o CNPJ é no nome do Gui, por exemplo. E aí, na hora, lá no Merchant Center, tem um local que é o telefone de verificação. Inclusive, o Google, se você passar o mouse lá, o Google fala bem assim, esse número precisa estar vinculado ao CPF por exemplo, do dono do CNPJ lá. E aí a pessoa, por exemplo, coloca lá no merchan esse número de validação, o da Betina. Aí o que ele aparece? Declarações falsas, porque as informações não batem. Não condizem. E aí o Google reprova aquilo lá. Então, é difícil, mas ao mesmo tempo é simples de aprovar. Então, sim, fazendo certinho é bem tranquilo. É muito a questão de fazer as informações baterem mesmo. Então, e muita gente fala assim, poxa, o Google Merchant ali, o Merchant, né, ele muda o jogo, assim, para quem anuncia no Google. Por que ele é tão importante, assim, para a galera de casa que está ouvindo? O que ele destrava ali, o que ele permite, né? Por que ele é tão bom? Numa segunda fase, por exemplo, a primeira fase dele, que é o de compra de dados, é a campanha de shopping padrão, por exemplo, é onde ele vai comprar dados. Numa segunda fase, que você vai poder criar as campanhas inteligentes do Google, por exemplo, Performance Max, ela usa o aprendizado de máquina para trazer resultado. O que ele faz? Ele pega todo mundo que já teve contato com a sua marca, mostra o seu produto, mesmo caso ele tenha comprado, ele mostra produtos diferentes para essa pessoa, ou seja, ele faz um remarketing dinâmico e ainda mostra esses produtos para pessoas semelhantes a essas que já tiveram contato com a tua marca. E ele faz isso automaticamente, sem você precisar colocar interesse, sem você segmentar nada. E ele fica com um poder absurdo. Quanto mais conversões na conta, mais inteligente ele fica. E aí ele vende meio que no automático.